muita alegria que nós estamos aqui com os Gerados pela Imaculada, no nosso programa Jovens Sarados Academia para a Sua Alma, nessa noite maravilhosa do nosso acampamento Tudo pelo Tudo! Que bom estar aqui, bem-vindos! Mas vamos aqui nos apresentar, né, com mais calma. Vamos com mais calma, estava tudo correndo, né? Vamos. Irmã, que honra estar aqui. Gente, você que está em casa, presta atenção. Esse programa está mais do que especial. A gente não vai ter intervalo. Fica aí com a gente, porque, olha, vai ser música. A gente vai continuar cantando ainda com os Gerados pela Imaculada. A gente vai ter aqui a presença da Letícia, da Larissa. E para encerrar nossa noite com o Padre Edmilson. E vocês que estão aqui, estão animados ou não? Então quero que vocês falem bem alto aí para quem está em casa. Qual é o tema do nosso acampamento 2025? Tá fraco, pode ser mais forte. Como que é? Glória a Deus. Então aqui nós estamos com o Ministério Gerados pela Imaculada. Que lindo, hein? Eu estava ali curtindo. Que maravilhoso, maravilhoso, hein? Levantou aqui os nossos jovens. Que alegria saber que a nossa música católica tem crescido tanto. E vamos conhecê-los, então. Você é o fundador, aqui, né? Sou o fundador da comunidade. Para nós, assim, é uma honra mesmo, né? A gente tem um amor pelo Padre Edmilson há um tempo. E saber que nós estamos num acampamento do coração dele e desse povo sarado, para nós, assim, é uma honra, assim, a gente está bem feliz mesmo. É uma realização de um sonho. A gente estava vindo de Araraquara para cá, eu falei para eles assim, cara, eu estou realizando um sonho, então vamos dar tudo que a gente puder, assim. Logicamente que o nervosismo vai vindo, mas é uma alegria. Mas era o nosso sonho também, não era, gente? Você é pai, parece que é pai de alguém aqui, né? Eu também estou conhecendo aqui junto com vocês que estão em casa. Eu sou pai desse menino aqui. Mais lindo de todos os filhos. Dos filhos não é não, tem um mais bonito aqui. A voz é bonita ou não é, gente? Como é seu nome? Djavan Maria. Eu vi aqui que todo mundo é Maria, serva de Nossa Senhora da Alegria. Nós estamos aqui no Gerados pela Imaculada mesmo, bem mariano, né? Seu nome? Bruna Maria. Bruna Maria. Vocês são irmãos ou não? Só de comunidade, né? O filho mesmo sou eu, mas é tudo irmão de comunidade. Tudo parente em Cristo. O seu também? Mavi Maria. Mavi Maria. E ali, quem está no violão? Violão tá. Se apresente aí para nós. Esqueci aí, tá com... Everton Maria. Everton Maria. Cadu Maria. Gente, todo mundo é Maria aqui. Tudo consagrado a Nossa Senhora pelo Médico São Luís, tudo né? de Nossa Senhora. O baterista. Mateus. Você ia mandar o Maria, eu já ia dar. Aqui, ó. Jackson Maria. Jadson Maria, o guitarrista. Paulo. Paulo, eu já atrapalhei aqui tudo para as câmeras, né? Hoje eu estou bagunçando o programa tudo aqui. Mas, gente, tá bom demais o nosso programa. E eu quero aqui, nessa noite, convidar com muita alegria a Letícia. Ela que tem aí já de caminhada uns 18 anos, 17 anos de Jovens Sarados. E ela vai partilhar conosco um pouquinho, né, Letícia? Bem-vinda. Ela vai partilhar conosco nesta noite esse tema tão forte, tão profundo, né? Por quê, né? Porque essa importância de darmos tudo pelo tudo, de dedicarmos a nossa vida. Quem é esse tudo? Que tudo é isso? Bem-vinda, Letícia. Obrigada, irmã. Para mim é uma alegria estar aqui com a senhora, com vocês, com você aí de casa. E dizer desse Deus, né, que nos pede tudo, né? Essa que é a verdade. E dar tudo pelo tudo, irmã. Eu entendo que assim, a gente se dar sem reservas e inteiramente a Ele, né? Sem medo, mas com coragem. Muitas vezes a gente fica com receio de entregar tudo, né? Até aqui Jesus pode, mas até aqui não, deixa eu ficar um pouquinho. A gente com os nossos apegos, né? Esse medo de dar tudo e de ser infeliz. Mas a verdade é que o que vai
nos trazer sentido às nossas vidas é de verdade nos entregarmos inteiramente a Ele. Ô Letícia, hoje a gente tem a graça de estar aqui, ó, com todos esses jovens aqui presentes no nosso programa. E eu pergunto para você, jovem que está aí sentado, você já pensou de realmente dar a sua vida por aquele que deu a vida por você? Mas antes da gente continuar a nossa conversa aqui, nós vamos cantar mais uma música. Você quer ouvir mais uma música do Geradas? Quer ou não? Ih, tá fraco, acho que não querem não, quer? Então, para começar o nosso programa bem musical também, nós vamos cantar mais uma, antes da gente dar início, dar continuidade a esse nosso assunto aqui do Tudo pelo Tudo. Vamos lá? Mais uma música pra gente? Vamos. Só dão tudo aquele que conhece o verdadeiro fogo do Espírito Santo de Deus. Você só tem coragem de dar tudo se você encontrar com o amor de Deus aqui nessa noite. Quem quer se encontrar com a sarça ardente nessa noite, levanta o braço e fala: eu quero me lançar na sarça do Senhor. Tanto busquei, tanto cansei, era como olhar com meus olhos sem visão. Mas te enxerguei. Vai, canta isso, vai. Mas te enxerguei, me aproximei, lancei fora as sandálias e pus meus pés no chão. Tanto busquei, tanto cansei, era como olhar com meus olhos sem visão. Mas eu te enxerguei, mas te enxerguei, me aproximei, lancei fora as sandálias e pus meus pés no chão. Canta isso. Esse fogo que me envolve nunca mais se apagará. E essa chama que me chama nunca mais se apagará. Esse fogo que me envolve, canta isso. E esse fogo que me envolve nunca mais se apagará. Essa chama que me chama, Essa chama que me chama nunca mais se apagará. levanta o braço. Levanta pro teu Deus assim, canta. É tão lindo estar aqui. Já tirei a sandália dos pés. Tua glória está aqui, está aqui. É tão lindo estar aqui. Já tirei a sandália dos pés. Tua glória está aqui, está aqui. Tirei a sandália dos pés, tua glória está aqui, está aqui. Você já aprendeu? Canta isso. É tão lindo estar aqui, vai. É tão lindo estar aqui. Já tirei a sandália dos pés, tua glória está aqui, está aqui. Eu convido você, nesse breve momento, feche teu olho, levanta teu braço e fala: Espírito Santo, eu estou aqui. Eu só tenho coragem de entregar tudo se eu te conhecer. Então me dá a força que me falta, me dá coragem, me dá juventude de novo, Senhor. Porque aqueles que estão na sua presença não perdem, Senhor, a juventude, mas ganham a vida eterna. Senhor, eu quero estar aqui, Jesus. Eu quero estar aqui diante do teu coração. Levanta o braço, jovem de Deus. Declara: Senhor, eu estou aqui. Devolve a minha juventude. Eu quero entregar minha vida em tuas mãos. Se o mar se abrir ou se fechar, eu irei permanecer aqui, Jesus. Canta isso pro teu Senhor, vai. Se o mar se abrir ou se fechar, eu não vou sair, eu vou ficar aqui. Se o mar se abrir ou
se fechar, não vou sair, eu vou ficar. E esse fogo que me envolve nunca mais se apagará. Ei, vai! E essa chama que me chama nunca mais se apagará. Esse fogo que me envolve Nunca mais se apagará. me envolve. E essa chama que me chama nunca mais se apaga. Declara pro Espírito Santo, esse fogo não se apaga. Esse fogo que me envolve nunca mais se apagará. E essa chama que me chama nunca mais se apagará. Esse fogo que me envolve nunca mais se apagará. E essa chama, E essa chama que me chama nunca mais. levanta o braço, declara porque o Senhor é tão lindo, vai. É tão lindo estar aqui. Já tirei as sandálias dos pés. Tua glória está aqui, está aqui. É tão lindo estar aqui. Já tirei as sandálias dos pés. Tua glória está aqui, está aqui. E que vai fazendo com que verdadeiramente a gente entregue tudo para Ele, né, Letícia? Exatamente, irmã. E que bom que nós temos o exemplo dos santos, né? Para que nos dê um norte, um caminho. E eu gosto muito, eu sou devota de Santa Joana d'Arc. Eu gosto muito da história dela. E ela, né, ela dizia assim: eu não tenho medo, eu nasci para fazer isso. Então ela teve um chamado, né, vindo da parte de Deus, que ela lideraria um exército, embora ela fosse uma camponesa, não soubesse nem lutar. Jesus convocou ela para essa missão para que a França fosse salva dos ingleses. E Joana cumpriu essa missão e ela dizia: eu não tenho medo, porque eu nasci para fazer isso. Então ela tinha convicção de quem tinha chamado ela. Por isso ela foi sem medo, por isso ela foi com coragem. E mesmo depois, irmã, dela ter lutado, enfim, a França ganhou na Guerra dos 100 Anos, os ingleses perseguiram ela, ela foi capturada e ela foi morta, né, como uma bruxa, né, eles mataram ela, acusando ela de bruxaria, e as últimas palavras de Joana eram Jesus. Enquanto ela ia tendo o corpo dela todo queimado, ela ia dizendo Jesus. Por quê? Porque ela sabia que ela tinha nascido para aquilo. Então, eu acho que, né, os santos, tudo aquilo, a nossa igreja precisa nos motivar, nos incentivar. Porque eu escutei hoje de um amigo meu, Everton, a senhora até conhece, que ele dizia assim: a disposição da gente querer ficar longe de Jesus, nós já temos. A gente já carrega essa disposição de às vezes não querer Ele. E a disposição de permanecer com Ele, de viver uma vida de entrega, a gente precisa lutar. E a gente precisa buscar e se entregar sem medo. E é isso que vai dar sentido às nossas vidas, irmã. Então existe um chamado de Deus que me impulsiona a dar esse tudo. Existe um chamado da parte de Deus, onde Ele nos deixa livres para escolher. Às vezes a gente escuta, o escolhido não tem escolha. Ele tem, de certa forma, escolha, porque ele pode escolher se ele quer corresponder ou não. E quanto mais eu fujo do chamado de Deus, menos feliz eu sou. Quando eu me decido a me entregar totalmente, sem reservas, no processo, porque a gente passa por um processo, até a morte, eu me sinto realizada, porque eu estou onde é para eu estar. E só é feliz aquele que está onde é para estar, sem fugir, sem se esconder. Ainda que doa, ainda que você chore, ainda que você tenha noites difíceis, porque vai ter. Deus não nos livrou do sofrimento, mas eu fico em paz, porque eu estou fazendo o que é para eu fazer. Então essa entrega, ela é uma entrega total, mas ao mesmo tempo é uma entrega que acontece no dia a dia. É um pouco como Nossa Senhora, né? Exatamente, é uma entrega e uma obediência no ordinário.
né? Todos os dias é uma entrega, todos os dias é um corresponder ao chamado de Deus. Ali nos afazeres de casa, né? Por entre as panelas também anda o Senhor, né? No meu trabalho na faculdade, no ministério, correspondendo todos os dias esse chamado que nos chama, mas também uma parte nossa que nos quer levar de volta. Então tem que ser diário. Então eu convido você que está aqui, coloque a mão no seu coração. Isso, vai se acalmando. Nós estamos falando que o chamado de Deus para as nossas vidas, ele é diário. Deus nos chama a todos os dias a entregarmos o nosso tudo a Ele. E Ele nos chama de forma livre, né? O amor de Deus, ele é tão grande que Ele não nos obriga a nada. Mas é um chamado que vai nos envolvendo e que também vai nos planificando, né? Então, nós queremos ouvir mais uma música, a gente quer cantar mais uma música. E com essa canção a gente quer rezar. A gente quer fazer também essa entrega a Deus das nossas vidas, pedindo que Ele, que é o amor das nossas vidas, que Ele venha e auxilie a cada um de nós, a você que está em casa, que Ele nos ajude nessa entrega do nosso tudo, que Ele nos liberte também dos nossos apegos, dos nossos medos, da nossa falta de coragem muitas vezes, de ousadia mesmo, nessa entrega, porque impele uma entrega da nossa parte. Santa Joana d'Arc, que a Letícia partilhava aqui, ela foi ousada, mas essa coragem em Deus, que a conduzia nessa entrega do tudo a Ele. Que o Senhor nos ajude também a entregarmos esse nosso tudo para Ele. Então, com a mão no seu coração, você que está em casa, você que está aqui, vai fazendo essa entrega, vai falando assim: Senhor, eu te entrego o meu tudo, eu me entrego a você, verdadeiramente, para que a sua vontade se cumpra na minha vida, assim como cumpriu na vida de Santa Joana d'Arc. Senhor, eu me entrego, eu entrego o meu coração, entrego os meus sonhos pessoais, para que o Senhor faça, para que o Senhor realize. E é nessa realização dessa vontade de Deus que a gente vai encontrando essa alegria de poder servi-lo e de poder nos entregar diariamente a Ele. E eu quero convidar aqui também a participar conosco a Larissa. Vocês vão conhecê-la e eu convido Larissa, ela que também é da Missão Jovens Sarados. Bem-vinda. E a gente vai conhecer um pouquinho dessa entrega também da Larissa e como foi, né, na sua vida e como está sendo na sua vida esse entregar tudo inteiramente a Deus. Mas nos apresente primeiro você, quem é você, de onde você veio, quanto tempo de missão? Olá, boa noite a todos. Me chamo Larissa Jung, sou missionária hoje da obra dos Jovens Sarados e estou em missão, doando a minha vida por completo, mais ou menos há 2 anos. Há 2 anos, então, foi quando eu decidi dar o meu sim, o tudo pelo tudo. E hoje eu estou aqui com vocês para compartilhar um pouquinho do que Deus fez na minha história. E como foi essa entrega aí, né, Larissa? Você que teve essa oportunidade de fazer essa entrega do tudo pelo tudo, vivendo uma experiência de 1 ano na África. Como que foi essa vivência sua lá? Por mais que eu tente explicar em palavras, é muito difícil, porque ali, assim como o Senhor marcou um encontro com a samaritana, eu digo que o Senhor marcou 1 ano de encontro comigo. Foi praticamente 365 dias, na qual eu tive a graça de tocar na face de Cristo. Estar com aquelas crianças, estar com aquelas mamás, né, que são as mães, estar com o povo africano, foi um encontro com Deus. Deus todos os dias marcava um encontro ali comigo. Mas era como impressionante. Você se decidiu a ir para a África? Como que foi esse chamado de Deus? Eu nunca quis ser missionária. Nunca foi o meu sonho ser missionária.
Mas em 2018 eu perdi a minha mãe, perdi a minha avó. Depois de um tempo meu pai se ausentou. Tive que trancar a minha faculdade, voltar para o Brasil. Então foram muitas perdas em um período curtíssimo de tempo. E ali eu passei por um processo de luto muito profundo, né? Uma depressão muito profunda. Então eu falo que eu fui no subsolo do poço. E ali eu vivi as piores experiências da minha vida. Até que eu fui me restituindo, fui me reerguendo, com a ajuda, claro, de sacerdotes, dos meus irmãos da obra dos Jovens Sarados. Até um adendo aqui, né? Muito importante esse sim, porque quando eu não tinha mais ninguém, foi os Jovens Sarados que se reuniu na minha casa para cuidar de mim, para me dar banho, para me dar de comer. Então o sim de cada um é muito importante. E ali eu fui me reerguendo. Deus permitiu com que eu conquistasse tudo, tudo material. Minha casa reformada, com um projeto de arquiteta, carro, abri minha empresa, estava noiva. E um dia eu cheguei em casa, olhava para tudo aquilo, mas eu não me sentia feliz. Não encontrava um sentido ali. Não, faltava algo, irmã, faltava algo. Dentro de mim ainda era um buraco. E foi aonde Deus falou para mim, se recolhe de tudo. Vem ao meu encontro, entra no teu quarto, entra no secreto. E ali eu comecei a encontrar mais, ir mais ao encontro, né, do Senhor. Não é encontrar porque Ele não está perdido, a perdida era eu. Mas eu comecei a ir ao encontro do Senhor. E ali eu fui provando mais do que era servir, do que era deixar as minhas dores para dar ao outro. E aí eu fui encontrando um sentido, eu fui gostando disso. E eu percebi, né, uma das viradas de chave para mim foi quando eu fui servir no Maranatá. E não tinha colchão, não tinha travesseiro, era muito frio. E aí quando eu entrei assim no galpão onde a gente ia dormir, que eu encostei no chão, o chão estava gelado, muito gelado. E eu peguei um plástico assim, né, de um dos colchões, estendi no chão e deitei. Mas ali eu estava feliz da vida. Eu falei, é isso, não é mais o bem material. É isso, eu quero me doar, eu quero doar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Surgiu o Projeto África e eu me senti indigna. Eu falava, eu não mereço esse chamado, como que eu vou anunciar alguma coisa? Olha o tanto de misérias que eu tenho, né? Olha de onde eu estou saindo. E ali o Senhor me chamava todos os dias, todos os dias, todos os dias. Para você que está em casa, né? Esse Projeto África é uma escola missionária dentro dos Jovens Sarados, em parceria com a Obra de Maria, em parceria com alguns membros consagrados da Canção Nova. E nesse projeto, jovem, né, você tem a oportunidade de viver um ano em missão, dentro ou fora do Brasil. E a Larissa viveu na África um ano, ela entregou a vida dela por um ano para viver essa experiência de abandono na vontade de Deus. Larissa, qual foi a maior dificuldade que você passou na África? Meu Deus. Eu passei muitas fases difíceis, né? Eu sofri um acidente de carro. Eu passei por uma cirurgia. Lá na África? Lá na África. Uma carreta, né? Um caminhão cheio de carga. Bateu de frente com o nosso carro e foi detonando toda a lateral do carro. Até mesmo meu ombro saiu do lugar, precisei ir para o hospital, tudo. Passei por uma cirurgia também, tive que extrair um dente de última hora. Peguei também algumas outras doenças, não malária. Mas eu acredito que o mais difícil disso tudo, irmã, é quando você tem que deixar o seu eu. Esse é o mais difícil. Só que Deus sabia que eu precisava da África. Então, à medida que eu ia deixando o meu eu, Ele ia me completando. Então, eu ia me esvaziando do meu querer e Ele ia me preenchendo da sua graça. Quanto mais nós estamos próximos ao Criador, mais nós nos entendemos como criatura. E ali eu entendi quem é a Larissa. Ali eu comecei a ter conhecimento de tudo aquilo que eu passei, que eu nasci para estar naquele momento. E que aquela dúvida que eu tinha de, será que eu vou pro Projeto África? Será que não? Será que eu sou indigna? E enfim, e ali o Senhor me mostrava todos os dias que sim, eu era fraca e sou fraca.
Eu era miserável e sou miserável. Mas ali eu estava disposta a encontrar com Ele. Eu tinha sede. E ao mesmo tempo que eu tinha sede, eu tinha um povo que me ajudava a caminhar para mais próximo de Deus. Que me ajudava a caminhar para mais perto da Virgem Maria. Então viver na África para mim foi esse encontro com Deus. Deus, Ele já sabia que eu precisava daquele lugar. Ali eu fui curada de muitas coisas, muitas coisas. Você teve medo? Tive medo, mas não um medo que me paralisasse, né? Nunca assim pensei que não era para eu estar ou que algo iria acontecer comigo de ruim. Não, pelo contrário. Eu tinha certeza de que tudo ali que acontecesse comigo era permissão de Deus. Então vinha esse medo, né? Esse primeiro impacto nosso, humano, mas logo passava. Porque quando eu dei o meu sim para a África, eu tinha plena consciência e muito claro no meu coração quem me chamou. Então foi esse quem me chamou que me sustentou o projeto inteiro e que me sustenta até hoje. Porque dar o tudo pelo tudo é muito bonito. É muito lindo a gente falar dessa frase, né? Tudo pelo tudo. Mas o tudo pelo tudo, ele não significa bens materiais. Ele significa deixar você. Deixar as suas vontades, deixar os teus desejos, deixar os teus sonhos. Para ir ao encontro da realização daquilo que Deus tem para nós. Então, por mais que às vezes eu me perguntava, como se dará isso, né? Com a Virgem Maria, como se dará? Porque aos olhos humanos parecia impossível. Mas eu confiava, não, Ele me chamou, então Ele vai dar um jeito. E Santa Teresinha diz que Deus não inspira em nossos corações desejos irrealizáveis. Então eu tive isso muito claro comigo. E o que mudou na sua vida depois dessa entrega a Deus, né? Durante esse ano todo, que você se desapegou, se colocou, se abandonou nas mãos de Deus. A Larissa continua a mesma? Não, a Larissa não continua a mesma. Eu tenho passado por um processo pós-África, né? A senhora vem acompanhando. E esse processo pós-África, eu vejo que quando nós vamos encontrar alguém, nós já sabemos a cor do cabelo, o tamanho, a altura, mais ou menos onde mora, a casa. Mas quando nós vamos reencontrar, né? Mas quando nós vamos encontrar, nós não sabemos nada disso. E eu percebi que quando eu voltei, eu tive um impacto muito grande. Porque aquela que saiu já não existia mais. Então quando eu cheguei na minha casa, que eu olhei tudo aquilo que eu tinha, para mim não fazia sentido. E eu falei, não, eu quero dar mais. Eu quero dar mais. Aquele 1 ano que eu dei lá atrás, porque quando eu disse meu sim, eu dei o meu sim para a vida inteira. Para vocês foi 1 ano, mas para Deus eu falei, eu vou dar a minha vida inteira. E quando eu cheguei em casa, que eu pisei ali, isso se concretizou. Eu falei, eu não nasci para estar aqui. Deus, Ele permitiu, Ele foi muito bondoso. Ele deixou eu conquistar tudo aquilo que eu queria aos meus olhos humanos. Mas Ele tem muito mais, coisas que bens materiais não podem me preencher. Então eu tenho passado por este retorno pós-África de encontrar a nova Larissa, porque a velha já não existe mais. Você que está aqui, você que está em casa, você também pode viver essa experiência, né? Pode entrar em contato conosco para viver essa entrega também. Você que sente, né? Porque é um chamado, né, Letícia? A gente está falando de chamado aqui, né? Olha, um chamado, né? Eu nasci para isso. Coisa linda, né, irmã? De ver o que Deus faz. E só pegando um ponto do testemunho da Larissa que me chamou muita atenção, é de olhar para o mundo lá fora e ver que as pessoas, elas conquistam coisas, elas conquistam bens materiais, elas conquistam cargos altos em empresas, mas elas continuam infelizes, né? E o que deu sentido, começou a dar sentido à vida da Larissa foi um chão gelado e uma missão na África, né? Que coisa mais simples, humilde que é uma missão na África. A gente que acompanha na televisão, então... e por que isso deu sentido? Porque era o que Deus pedia para ela, né? Então, eu acho que é esse recado também, irmã, que a gente dá aqui para quem está em casa e para quem está aqui também. A gente pode passar o mundo, a nossa vida, buscando encontrar em coisas, em pessoas, em situações, o sentido das nossas vidas, algo que nós só vamos encontrar em Jesus. Ele é o sentido da nossa vida.
e de todos os passos que a gente vai dar a partir de agora. Então que você saia daqui através desse testemunho maravilhoso da Larissa, com essa certeza no seu coração, que o que vai te preencher é fazer a vontade de Deus, ainda que você não entenda, né, Larissa? Sim, e eu acho importante também que muitas vezes a gente usa esse termo, né, tudo pelo tudo. E as pessoas podem pensar, eu não me encaixo nisso, porque eu não vou deixar tudo. Mas eu acho que esse tudo pelo tudo é deixar o seu eu, para ir atrás daquilo que Deus quer para você. Quando Ele nos chama, não significa que é para você, neste momento, deixar sua casa, seus pais, sua família, pegar uma muda de roupa e sair por aí no mundo. Não. Mas Ele nos convida a dar tudo pelo tudo, todos os dias. Senhor, qual é a Tua vontade para mim hoje? Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu lembro que eu passei por uma experiência muito incrível, que foi um dia que eu levantei um pouco desanimada, assim, né? Nós temos altos e baixos. E nesse dia eu levantei um pouquinho desanimada, mas eu falei, não, eu vou ao encontro do Senhor. Ele está me esperando. Coloquei a minha melhor roupa, fiz uma maquiagem e fui para o cenáculo. E eram 2 nesse dia. O primeiro para mim já foi muito surpreendente, porque a senhora que estava lá, ela já tinha uma certa idade, não conseguia ir até a igreja. Então nós éramos a igreja que ia até ela. E a filha dela era muçulmana e estava lá também. Ela rezou o terço conosco, ela partilhou a palavra, ela esteve ali o tempo todo. Eu falei, quão belo é isso. Saí dali, fui para a segunda casa, e aí quando eu fui para a segunda casa, era uma senhora que não falava português. E o evangelho do dia era Mateus, que dizia, quem tu dizes que eu sou? Né? Uns dizem Elias, outros profetas, mas e você? Quem você diz que eu sou? E ali eu tentei de todas as formas falar um português muito claro, pausado, para a senhorinha entender, mas ela não entendia português. E aí na hora que eu terminei a partilha, eu fiquei assim, né? Tipo, será que ela entendeu? Apesar de terem traduzido, né? Será que ela entendeu? E aí, claramente, ela olhou nos meus olhos e ela disse assim, tive fome e tu me destes de comer. Tive sede e tu me destes de beber. O meu coração se encontra muito grato por você deixar a sua família, deixar a sua casa, mas vir aqui me visitar. A minha casa está sempre aberta para você. Que lindo, né? Você que está em casa. A palavra de Deus vai dizer assim, há muito mais alegria em dar do que em receber. Talvez é isso, né? Que Deus está nos convidando. Então você que sente esse chamado, pode entrar em contato conosco, para que essa vontade de Deus também se manifeste na sua vida, de você dar aí 1 ano para Jesus, quem sabe na África, né, Larissa? E nós queremos então cantar uma música, mais uma música. Cadê o Gerads, que estava aqui? Vamos cantar mais uma música. Vocês querem ouvir mais uma música dos Gerads? Bora lá rezar, cantar? Sou tão pequeno, sou tão fraco, tão dependente. Assim eu sou. Sou tão pequeno, sou tão fraco, tão dependente. Assim eu sou. Me prendo a ti, me escondo em ti, no seu amor.
só sabe amar, porque o amor incomparável és tu, Senhor. Só sabe amar, porque o amor incomparável és tu, Senhor. Só sabe amar, porque o amor incomparável és tu, Senhor. Só sabe amar, porque o amor incomparável és tu, Senhor. Não temos nada assim que vai, mas o Senhor olha para nós, a pequena vinha, olha para nós, a ovelha que dá trabalho, olha para nós, um campo que não dá fruto, mas Ele olha e fala assim: é disso que eu quero usar, é disso que eu quero levar para as nações. Sabe por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele só sabe amar a pequena vinha. Sou a pequena vinha, Sou a rede de ovelha, sou a rede de ovelha, sou um campo sem folhagem, sou o campo sem folhagem, mas eu sou o amor de Deus. mas eu sou teu amor. Nós somos o amor daquele que é. Sou a pequena vinha, Sou a rede de ovelha, sou a rede de ovelha, sou um campo sem folhagem, sou o campo sem folhagem, mas eu sou, teu amor. porque Ele só sabe amar, Só sabe amar, porque o amor incomparável és tu, Jesus. Só sabe amar, só sabe porque o amor incomparável és tu, Senhor. Só sabe amar, só sabe amar, só sabe amar, só sabe amar, só sabe amar. Ele só sabe amar, só sabe amar. Ele só sabe amar, Ele só sabe amar. Lindo ver tantas pessoas dando o seu tudo para Jesus, né? Gerados pela Imaculada, estou vendo aqui a Jéssica, a Ingrid, que também deram um ano da vida delas, né? Em missão na África. A Thaís está aqui. Tem os missionários que estão se preparando também para poder dar um ano da sua vida para Jesus. E não tem como ficar só em um ano, né? Vai muito mais, muito mais. Muito maior vai sendo a nossa entrega, aquilo que vai nos impelindo a esse amor que nos atrai, que nos conquista. Lê, deixa uma mensagem para o jovem. O que você tem a dizer para a nossa juventude que está escutando tudo isso, né? Eu quero dizer para que eles não tenham medo de corresponder ao chamado de Deus. Que vocês tenham coragem, porque Deus, Ele tem grandes coisas. A gente só precisa dizer sim. Não tenham medo. Ainda que esteja doendo, ainda que esteja difícil, ainda que todos os dias você pense em voltar para trás, em olhar para trás, que você olhe à frente, não desvie os seus olhos de Jesus. E fica firme, aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, meu filho. E você, Larissa? Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, pelo sim de cada um de vocês, pelos meus irmãos que viveram comigo e me fizeram ser uma pessoa melhor, por tudo aquilo que eu aprendi, por vocês não terem soltado a minha mão no meu pior momento. Quero agradecer também aos Gerados pela Imaculada, porque em meio a uma situação muito difícil, a princípio de guerra, eu lembro que no país nós nos reunimos no quarto e começamos a louvar, a louvar, a louvar, e a gente só escutava: minha história é sua. Então faça, Deus, a tua vontade. Agradeço sim de cada um de vocês. E digo aos jovens que não tenham medo de dar o sim, de dar a vida, de dar tudo diariamente. Em Mateus 6 diz que os pássaros não precisam se preocupar porque têm o que comer.
quem dirá nós, filhos amados, eleitos por Ele. Que vocês possam ter coragem de dar esse passo e não mais olhar para trás. Não vale a pena, vale a vida. Que bênção, né? Que bênção, que maravilha. Obrigada, Lê. Que Deus abençoe. Obrigada, Larissa. E a gente se despede das nossas irmãs para receber alguém muito especial, aquele que é o mentor desse acampamento e também que traz essa inspiração de Deus com o tema Tudo pelo Tudo, radicalidade versus santidade. Padre Edmilson, sua bênção, Padre. Padre, conte para nós um pouquinho como foi essa inspiração e o que o Senhor, né, através desse tema do acampamento, quer atingir no coração da juventude. Eu creio que no momento em que a gente começa a se dedicar a Deus, a gente vai vivendo aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Filipenses. É um amor crescente. Aliás, se no seu coração ele não é um amor crescente, ele precisa ser verificado. O apóstolo Paulo diz: por causa dele perdi tudo, e considero tudo que perdi lixo, em comparação desse bem supremo, que é o conhecimento do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que esse nosso movimento de entrega, ele precisa cada vez mais ser uma entrega sincera. E se ela não for crescente, como eu já acabei de dizer, a gente precisa se autoavaliar. Porque o nosso coração precisa cada vez mais desejar a presença dele. E eu preciso fazê-lo como o meu tudo. Depois que ele se torna o meu tudo, nada mais importa. O meu cansaço não importa, as minhas fadigas, as minhas tribulações, porque agora ele é meu tudo. Claro, tudo pelo tudo. 2 pontos. Santidade, radicalidade e santidade. A gente não para só do tudo pelo tudo, mas a gente é provocado a viver uma radicalidade a partir do Evangelho e uma vida de santidade. Senão o nosso tudo pelo tudo ele vai ficar vazio, se a gente não viver na verdade, na autenticidade, aquilo que o Evangelho nos propõe, nos provoca. Acho que amanhã eu vou estar pregando a partir do tema, chamando a nossa atenção a esta realidade. O senhor falou de amanhã, Padre. Que nós temos amanhã, né? Para quem está em casa, nos assistindo, o que vai acontecer amanhã aqui? Graças a Deus nós teremos um dia cheio. Já começa cedinho, né? Como sempre, com o nosso louvor, com muita animação, com muita festa. Eu sempre digo a eles, irmãs, para nós o louvor não é... Esse momento de louvor, ele tem que acontecer dentro de 5 minutinhos, porque é para abrir o encontro. Não, para nós o louvor, ele tem uma singularidade. Desde que começamos Jovens Sarados, a gente deu uma prioridade a esse momento. Não como algo simplesmente para animar a Assembleia. Vai mais do que animar a Assembleia. Padre Jonas dizia que o louvor, ele precisa ser como um ferro colocado no fogo. E o louvor ele vai aquecendo o coração da Assembleia. Depois que o ferro está vermelho, totalmente incendiado, aquele que trabalha no ferro é capaz de moldá-lo como desejar. Então para nós o louvor ele tem essa singularidade. É uma forma de abrir os corações para aquilo que Deus quer realizar. Aí na sequência vem a pregação, vem tudo aquilo que vai ser o nosso evento no dia de amanhã. Claro, fechando sempre com a Eucaristia e as noites como hoje estamos celebrando maravilhosamente com Gerados pela Imaculada. Amanhã teremos Cristo Alegria, depois teremos a apresentação dos Jovens Sarados, né? O lançamento do nosso DVD. Então vai ser um dia intenso.
E uma novidade, amanhã também durante a Santa Missa nós temos aí mais de 250 jovens fazendo o seu primeiro compromisso também com a obra. 250 jovens. Isso. Várias missões aí da região estarão vindo para se comprometer. É uma abertura que Deus colocou no meu coração para eles verem aqui essa novidade. Sendo que normalmente acontecia no aprofundamento, né? Mas agora a gente trouxe essa novidade para o acampamento, para um primeiro compromisso de entrega a esse tudo que é Jesus. Padre, como que o senhor vive essa experiência, né? A gente que conhece o senhor de perto, né? Às vezes eu falo, padre, como que o senhor dá conta? Aí eu falo, irmã, como que a senhora dá conta? Porque o padre não para, né? Uma agenda muito cheia, uma missão intensa, um consumir mesmo, né? Como que é viver essa experiência de poder se consumir por Deus, dando esse tudo pelo tudo? Eu sempre gosto de dizer aos sarados, quem está me escutando pela primeira vez, quem está em casa, tudo aconteceu depois de um acidente de avião. Poucas pessoas às vezes sabem, mas outros tantos já pude testemunhar nas missas, em alguns lugares. Num evento que fui fazer em Porangatu, peguei um avião de Goiânia a Porangatu e depois de Porangatu a Goiânia. No retorno para Goiânia, esse avião caiu. E eu era um dos tripulantes desse avião. Nós éramos 4 pessoas, o piloto, eu, uma irmã de comunidade, Maria Marta, e uma pessoa que estava pegando carona até Goiânia. E quando o avião caiu e nós sobrevivemos, logo em seguida, isso foi 2006, 2008 nasce o Jovens Sarados. E quando o Jovens Sarados nasceu, eu fui compreendendo que eu fui poupado por Deus por esse motivo. Uma vez que eu fui poupado por Deus por esse motivo, eu também descobri dentro de mim que eu não poderia mais me poupar. E desde esse tempo, eu já não me poupava, né? Mas depois desse acidente, eu tenho a consciência que eu vivo uma sobrevida de 19 anos aí, depois do acidente. E aí eu decidi dar meu tudo. E tudo que eu faço por Ele, eu acho que ainda é pouco diante dessa sobrevida que Ele me deu. Por isso que eu não me nego, eu não paro, porque já era para eu ter morrido, né? Então já que eu não morri, então agora eu vou me desgastar, vou me consumir até o fim por Ele. Então por isso que até hoje eu não... As pessoas me perguntam, acabou de me perguntar ali, ó, o senhor está cansado, padre? Se eu disser a vocês que eu estou cansado, eu estaria mentindo. Eu estou feliz. Então se eu não se cansa, eu não sei dizer o que é cansaço, porque quando eu chego em casa, eu estou grato a Deus, eu estou feliz. Eu fiz o que eu deveria fazer por Ele e descanso com essa consciência, descanso com essa tranquilidade no coração que dei o que eu poderia ter dado por Ele naquele dia. Essa é a minha experiência de que tudo está aí nesse acidente que eu fui poupado. Eu lendo o livro da irmã Claire, né, que ela é Cristo, sozinha com Cristo sozinho. Ela é uma freira, né, que é serva de Deus. Em janeiro ela se tornou serva de Deus, aí próxima a uma beatificação futura. E ela dizia, né, que um dia ela escutou no refeitório alguém lendo sobre a vida de São João Paulo II. E depois dele ter já viajado por vários lugares, perguntaram para ele: mas João Paulo, o senhor não está cansado? E ele respondeu: eu não sei. E a irmã Claire dizia assim: eu quero chegar a tal ponto como o Papa João Paulo II de esquecer de si mesmo. Eu acho que eu estou entendendo ela, porque eu também não sei explicar quando as pessoas perguntam se eu estou cansado. Não sei explicar o que é cansaço. Eu estou feliz, realizado, não sei explicar. Cansado. Há muito tempo acho que eu não vivo essa palavra cansaço. Eu vivo feliz de ter feito o que deveria fazer. Padre, o que o Senhor gostaria de deixar como mensagem, né, para o jovem hoje que está em casa,
para a juventude que está aqui e para essas centenas de jovens que se dirigem para cá para viver essa experiência do acampamento Jovens Sarados. Queria aproveitar esse finalzinho. Eu chamo todos os jovens sarados, por excelência, de filhos e filhas. Gosto de exercer essa paternidade na vida deles. Graças a Deus, não conheço mais por nome, porque são tantos, né? Mas eu posso chamá-los de filhos e faz com que eu me sinta próximo. Quero dizer a você que nos acompanha neste programa, mais profundo do meu coração, não tenha medo, como a Letícia dizia, de dar a Deus o seu tudo. Lute por isso, vale a pena. Eu não sei se tem um padre hoje mais feliz do que eu na entrega. Sou muito feliz, muito realizado. Eu quero motivar você a querer dar o seu tudo, por amor a Ele, só por amor a Ele. Vale a pena quando a gente fixa o olhar em Jesus. Todas as outras coisas se tornam banais, desnecessárias, porque nós estamos fixados nele, né? Como os apóstolos se fixaram, como tantos santos e santas se fixaram. Então eu convido você a olhar para Jesus. Não olha para o padre, não olha para a irmã Adriana, não olha para fulano, beltrano. Olha para Ele e queira segui-lo dando aquilo que você pode por amor a Ele. E a passagem, né, o senhor comentou, eu até ia ler, que a passagem de São Paulo, né? Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por Ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com Ele. Que lindo, né? Essa entrega de São Paulo, de se colocar nessa condição de perder tudo, de ganhar tudo, que é o próprio Cristo e o conhecimento de Jesus Cristo, né? Padre, a gente queria pedir, né, nesse finalzinho de programa, para o senhor dar a bênção. Eu quero agradecer a Letícia, a Larissa, gerados pela Imaculada, que estiveram aqui conosco. Pedir que o Padre nos abençoe e abençoe que você que está em casa, e na próxima sexta-feira nós estamos de novo reunidos com o programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. Dom Bosco dizia: ninguém quer fazer, faço eu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Meu Deus Todo-Poderoso, por imposição de minhas mãos sacerdotais, por intercessão de Nossa Senhora da Alegria, São João Paulo II, Beato Carla Cutz, desça sobre todos vós, desça sobre a comunidade gerados pela Imaculada, cada membro de vida, de aliança, desça sobre os jovens sarados, desça sobre você, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, sobre você jovem, indeciso, confuso, não sabe o que fazer da vida, desça uma bênção de decisão, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Posso pedir uma música para os gerados? Oh. Meu amor é você? Meu amor é você. E você que esteve aqui no Rincão conosco, muito obrigado pela sua presença. Vamos declarar por Deus que nos ama. Quem aqui vai se declarar pro seu amor? Levanta o braço. Finalizando essa noite, entregando nosso coração pro Senhor. Amém? Amém. Vamos cantar bem forte assim pro Senhor Jesus, vai. Vai!